Hoje a gente vai conversar sobre o livro Enraizado, certo? Os lugares secretos em que Deus desenvolve você. Eu tenho certeza que você tem um lugar secreto em que só você e ele conversam, né? Então esse livro trata exatamente disso, sobre como é que a gente pode preparar os nossos solos espirituais, e o livro fala muito sobre isso, os nossos solos espirituais, para que Deus possa plantar, para que a gente possa prosperar. É da nossa natureza ter esse sentimento de frutificar, essa necessidade de frutificar. E quando a gente coloca Deus na jogada, fica tudo mais fácil. Certo? Esse livro é mais um livro indicado pelo programa do Pablo Marçal, 10 em 1, que eu faço parte. Se você faz parte também, coloca aí nos comentários que eu quero saber. Tamo junto até depois do fim. E esse livro que a gente vai conversar aqui é um livro que retrata muito a história do Davi. A história do Davi é como se fosse um pano de fundo para poder passar todos os ensinamentos que esse livro tem, certo? Porque é o seguinte, o Davi talvez, na verdade talvez não, de acordo com o livro, é o personagem que mais serviu a Deus do começo ao fim, certo? Desde o começo, desde quando ele era pastor de ovelhas, ele já estava sendo preparado, ele já estava sendo enraizado, certo? Espiritualmente por Deus. E a ideia é que a gente consiga também entender como é que a gente também pode ter esse enraizamento. E o Davi ele passou por alguns processos, tá? Até chegar nesse enraizamento. Às vezes a gente está passando por alguns desafios na nossa vida e a gente não entende que, na verdade, Deus tem planos muito, muito maiores para você do que a gente pensa. E os desafios vêm para nos preparar. O Davi foi uma saga até derrotar Golias, até se tornar o rei de Israel. Foi uma saga. Lá, matando pequenos animais, lobos, leões, até chegar no Golias. Até assumir o reino em que ele serviu durante muito tempo. Então, é sobre isso que a gente vai conversar aqui nesse vídeo. Se você já me conhece, aperta a bomba do like. Caso você não me conheça, considere se inscrever neste canal, porque aqui a gente fala sobre desenvolvimento pessoal. Esse livro é um livro cristão que com certeza, se você é cristão, você deve ler esse livro. Essa metáfora de árvore ela é bem interessante, porque é o seguinte, o mais importante para uma árvore não é a aparência dela, o que a gente vê, não, mas é o que tem debaixo do solo, é aquilo que a gente não vê, certo? É muito, tipo assim, a gente vê no cerrado árvores que estão tortas, né, galhos tortos e tudo, só que, tipo assim, você não sabe o que tem debaixo do solo. Aquela árvore é aparentemente pequena, mas quando você vê a raiz dela é muito resistente, é muito profunda. Da mesma maneira, deve ser a gente. E tudo tem o seu tempo. Tá? Às vezes a gente não entende as coisas e a gente fica se perguntando e a gente quer que as coisas acabem, só que a gente não sabe quais são os planos de Deus para a gente. Eu vou ler aqui o Salmo 1 para você ter uma ideia, né, de como é que vai ser a narrativa dessa ideia de solos, né, que a gente vai conversar aqui nesse livro. Salmo 1, versículo 3. É como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Então, se você fortalecer a sua conexão espiritual, certo? Se você se enraizar em Deus, você vai ser exatamente como essa árvore, à beira do rio, pronta para frutificar. As folhas não irão murchar. Então é preciso ter paciência. Por mais que a gente não entenda as coisas, é preciso a gente ser paciente. Por exemplo, o Moisés passou 40 anos no deserto. 40 anos no deserto se preparando espiritualmente para poder libertar o povo hebreu. Jesus passou 30 anos aprendendo, certo? Mas de acordo com o livro Enraizado, ele coloca o Davi como talvez um exemplo incomparável de servidão. Exatamente porque desde o começo, desde quando Davi ele era criança, ele já estava sendo preparado nesses solos espirituais que o livro vai comentar aqui. Se você se recordar lá do livro de Samuel, quando Samuel estava buscando, né, um ungido, o Samuel entrou lá na casa de Jessé. Jessé é pai de Davi. E ele recebeu um comando de Deus naquele momento. Deus falou o seguinte para ele. Ele falou que o Senhor não vê como os homens. O homem vê a aparência.
O Senhor vê o que tem no coração. Então é aquilo que ninguém vê. Aí eu te pergunto, o que é que tem no seu coração? Você tem uma intimidade com Deus? Você conversa com Ele? O Davi passou por algumas fases, tá? Eu vou falar para você quais são os 3 solos e a gente vai destrinchar aqui nesse nosso bate-papo. Mas primeiro, você tem o solo da intimidade. E o Davi, como eu falei, desde o começo, ele tinha a sua adoração a Deus. Enquanto ele era pastor de ovelhas, entendeu? Ele já construía essa relação com Deus, essa intimidade com Deus. Ele já tinha um lugar ali secreto para poder falar com Deus. Entendeu? Então, assim, ele tinha essa dependência de Deus. Ele colocava Deus à frente de tudo. Então, ele fortaleceu esse solo da intimidade. É o primeiro solo que você deve preparar. O solo da intimidade com Deus. Você tem um lugar secreto para poder conversar com Ele. O outro solo é o solo do servir. O serviço. Davi foi um exemplo de serviço também. Ele servia ao pai, ele servia aos irmãos, ele servia ao rei Saul. Então, assim, ele teve toda uma trajetória de serviço. Ele passou, se eu não estou enganado, quase 2 décadas servindo um reinado em que, no futuro, ele ia ser rei. Então, você imagina aí, você servir num lugar em que depois você vai ser rei. Será que você não vai ter uma empatia com aquelas pessoas que estão numa posição em que você um dia já teve? O Davi passou por isso. Entendeu? Então, assim, ele é um exemplo de serviço. Ele preparou o solo do serviço. Por mais que ele tinha a força dele, que no decorrer desse vídeo a gente vai falar sobre o momento em que o Saul perdeu a cabeça. Ele poderia ter derrotado o Saul e, enfim, ter virado rei antes do tempo. Mas, como eu falei, a questão da paciência é você esperar tempo de Deus. Tá? E o último solo é o solo da comunidade. O Davi ele foi preparado nesse solo da comunidade no momento em que ele fugiu, né, quando o Saul enlouqueceu, o Saul perdeu a conexão com Deus. É importante ressaltar nesse momento, logo para você já ir entendendo o que eu vou falar, que diferente de Davi, Saul não foi enraizado espiritualmente em Deus. O Saul ele foi escolhido, né? Tudo bem, foi escolhido por Deus, mas assim, desde criança, não. Desde criança foi o Davi. Por isso que as raízes do Davi eram profundas. Tá? Então você tem o solo da comunidade. Davi fugiu, foi lá para a caverna de Adulão. E lá estava com ele 400 homens. Né? Então assim, a partir daquele momento ele já formou uma liderança. Ele já criou um senso de comunidade com aquelas pessoas. Ele liderou, ele serviu. Entendeu? Então, a partir do momento, o Davi virou um referencial. Então, veja se você está prestando atenção aqui. Os 3 solos. O solo da intimidade, o solo do serviço e o solo da comunidade. Se você conseguir preparar esses solos na sua vida, você vai prosperar também. Você já deve ter percebido que as raízes vão determinar a sua frutificação, né? Pois é. Então, vamos preparar o primeiro solo. E o primeiro solo é o solo da intimidade. Tá? Para a gente começar a conversar sobre esse solo da intimidade, eu vou ler aqui com vocês um trecho que vai nos ajudar a entender como é que a gente pode preparar essa intimidade. Como é que a gente pode construir essa intimidade com Deus. Vamos lá. Mateus, capítulo 6, versículo 6. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao Pai, que está no secreto. Então o seu Pai, que vê no secreto, o recompensará. Você tem um momento devocional seu, um momento em que você reserva na sua casa, no seu local de trabalho, não sei, um local em que você chega e você sabe, ali eu me conecto com a fonte. Ali eu peço orientação. Você tem esse espaço? Bota aí nos comentários para eu saber. Porque o Davi, ele tinha. O Davi era o campo, desde pequeno.
rezando, pedindo orientação, perguntando sempre para Deus o que é que o Senhor quer que eu faça. Porque é muito comum nas orações as pessoas fazerem pedidos. Pede, como se fosse uma criança mimada, né? Mas não deveria ser assim. A questão não é o que a gente quer, é o que Ele quer. E você precisa entender isso. Será que as pessoas pedem, por exemplo, Deus, me usa como você achar melhor? Que seja feita a tua vontade. A tua vontade. Quando eu estou no meu momento de oração, eu sempre falo, me usa como uma ferramenta sua, para que eu possa cumprir o propósito que o Senhor me deu. Então, não é o que o David quer. Não é o que o David quer. É o que ele quer. Da mesma maneira, foi o Davi. Não é o que o Davi queria. Era o que Deus queria para o Davi. Porque os planos dele é muito maior do que os nossos. Muito maior. Sabe o que o Davi fez depois que foi ungido, rei? Você sabe o que foi que ele fez? Ele voltou lá para o campo. Por quê? Porque ali era o lugar secreto dele com Deus. E é ali que ele se conectava. Era ali onde ele fazia o devocional dele. Porque ele queria orientação. Ok, Senhor. E agora? O que é que o Senhor quer que eu faça? Então, é o plano de Deus. É o plano do Senhor. E não é o seu plano. Quando você entender isso, esse solo da intimidade vai estar preparado. Muito bem preparado. Então, trabalhe esse solo. Vamos conversar sobre o solo do serviço. Como é que a gente pode implantar esse solo? Mais uma vez, a gente recorre à história do Davi. Tá? E Davi, mesmo quando ele foi ungido por Samuel, o que ele fez logo em seguida foi o seguinte: não, beleza. Voltou e foi servir na casa do pai. Foi cuidar das ovelhas. Foi servir aos irmãos. Depois foi servir ao Saul, certo? Como ministro de louvores, escudeiro, enfim. Foi servir ao Saul. Porque ele estava comprometido com a orientação de Deus, de servir. Tá? Ele estava no momento de servir. Até mesmo quando Saul enlouqueceu, ele não se voltou contra Saul, porque não era hora disso. Não foi para isso que ele preparou Davi. E o Davi aceitou essa função de servo de Saul. Não foi pensando, não, agora eu vou crescer aqui em cima desse reino, é um trampolim, vou pegar um lugar melhor. Não foi isso. Ele estava confiando profundamente nos planos de Deus. Então, era muito mais um comprometimento dele com Deus do que qualquer coisa. E essa é a questão, né? De que às vezes acontecem algumas coisas na nossa vida que a gente não entende. E a gente quer tomar ações e às vezes acaba tomando ações que acabam nos atrapalhando por não esperar o tempo de Deus, por não entender, por não conversar, por não pedir orientação. Tá? Então, aqui a gente já começa a discutir como Davi, por exemplo, de servir. De serviço. É interessante destacar que Davi ele não fazia essas coisas para poder aparecer, tá entendendo? Para que os homens vejam o quanto ele é bom, o quanto ele é um guerreiro excelente. Não era isso, não. Não era os homens que ele queria agradar. Não eram as pessoas do lado que ele queria agradar. Não. Ele queria agradar o Senhor. Ele queria honrar o nome do Senhor. Muitas vezes a gente se perde porque a gente para de escutar Deus e escuta quem está do nosso lado. Escuta quem muitas vezes nem quer o nosso bem. Está entendendo? Vou ler aqui uma parte bem interessante aqui em relação a essa parte de Davi honrar a Deus, tá? Agir tudo que ele fazia para honrar a Deus. E tem um exemplo lá em Samuel 17:45, que diz o seguinte: Davi disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens
afrontado. Tá? Então, assim, Davi não ficava também com muita discussão, não. Ele agia. Ele entrava em ação. Tá? Então, Davi, de fato, ele foi um grande exemplo de serviço. Até mesmo quando Saul enlouqueceu, Davi não se rebelou. Ele poderia ter se rebelado. Em determinado momento, ele já era mais forte do que o Saul. Mas é a questão de você confiar no propósito. Nunca foi o que o Davi queria. E sim o que Deus queria, o que o Senhor queria para ele. E agora a gente vai para o último solo, o solo da comunidade. Deus gosta de comunidade. Deus gosta de relacionamento. Certo? Eu vou ler um trecho aqui para a gente poder começar aqui a falar sobre esse solo e como é que a gente pode implementar esse solo na nossa vida, né? Preparar esse solo espiritual para que Deus possa plantar coisa na gente, para que a gente possa ficar enraizado espiritualmente com Deus. Certo? Então vamos lá. Davi, isso aqui é o momento em que o Davi ele foi perseguido por Saul enlouqueceu, né? E aí, enfim, começou a pensar que Davi queria tomar o reino. Então mandou perseguir Davi. E o Davi fugiu, né, para a caverna de Adulão. É o que a gente vai ver agora. Davi fugiu da cidade de Gate e foi embora para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados, os descontentes, e ele se tornou líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. O que acontece aqui? Esses 400 homens, né, como descreveu agora há pouco, era um pessoal que não estava feliz da vida. Tá? Era um pessoal realmente desajustado mesmo. E o Davi teve a capacidade de liderar essas pessoas, de ser referência para essas pessoas. E conseguiu construir uma comunidade junto com essas pessoas. Porque qual é a ideia que tem aqui por detrás? Quando a gente vive em comunidade, a gente está mais seguro de ataques, de tudo. O cristianismo funciona como se fosse uma comunidade. Como eu falei, relacionamento é uma coisa muito importante para Deus. Ele quer que as pessoas se relacionem. Ele gosta de relacionamento. Tá? Tanto é que tem uma parte lá do Evangelho que diz o seguinte: se você for deixar uma oferta, tá? E por algum motivo você tiver uma desavença com seu irmão, alguma coisa assim do tipo, vai reconciliar com teu irmão, urgente. Porque isso é importante para Deus. Você ter relacionamento com pessoas, você não se isolar, você não buscar a solidão completa. Deus não quer que você fique só. Não é bom que o homem esteja só. Tá? Então, se você quer preparar esse solo, você tem que buscar viver em comunidade. Lá em Coríntios, capítulo 12, versículo 25 até o 27, Paulo trata sobre essa questão da comunidade. E é bem interessante a gente ler e refletir sobre isso. Como é que a comunidade ela deve funcionar, por que ela deve funcionar, por que ela é importante para Deus. E vamos ler aqui, tá? Então vamos lá, Coríntios 1, né? Capítulo 12, versículo 25. A fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado um pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Sabe aquela ideia de que você pertence a algo muito maior do que você? Esse é o senso da comunidade, certo? De um proteger o outro. Você sabe que quando você está em grupo, você tem muito mais coragem para poder fazer as coisas. Você tem muito mais motivação quando você anda em grupo. Tá? Então, esse é o solo da comunidade. O que é que hoje você já prepara esse solo da comunidade? Você faz parte de alguma comunidade?
Eu pergunto para você, deixa aí no comentário qual é o solo que você precisa trabalhar. Você trabalha da questão da intimidade, do serviço, a questão da comunidade. Eu quero saber. Se você chegou até aqui nesse momento desse vídeo, coloca aí nos comentários. Eu estou enraizado com Deus. Se você está no programa 10 em 1, que nem eu, certo? Sabe que eu estou resumindo todos os livros do Pior. Tá? Eu vou deixar uma playlist aí no final para que você possa acompanhar. Aproveita e se inscreve nesse canal, aperta a bomba do like e tamo junto até depois do fim.